Aleluias. Quem orou com fé, diga glória a Deus. Pega a Bíblia. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando. Que a graça e a paz de Deus alcance o seu coração. Livro de João, capítulo 15. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. E eu quero compartilhar algumas verdades. Não era sobre esse assunto que eu iria falar, mas esta madrugada eu estava deitado e me veio esse texto e eu tive que levantar para escrever aquilo que Deus falou comigo. Há muito tempo eu não recebi uma mensagem assim. Eu sei que no dia da nossa reunião aqui, eu falei sobre um pedaço daquilo que Jesus queria dizer de João 15. E eu quero compartilhar com os demais que aqui estão e nos acompanham. Evangelho de Jesus segundo o evangelista João, capítulo 15. Quem achou diz amém. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta, por gentileza. Me presta isso, pode aplaudir. Queridos, eu quero compartilhar algo. Não vou dizer que é novidade, porque não é novidade. Eu não sou pregador de novidade. Eu sou o pregador que sempre lembra aquilo que nós já sabemos. Foi o próprio Jesus quem disse aos seus discípulos que quando aquele Consolador viesse, ele vos ensinaria, ele vos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus já havia ensinado. O texto que lemos é um assunto de Jesus aos seus discípulos, ou é denominado as últimas instruções
de Jesus aos seus discípulos. Eu quero falar sobre corte ou poda. Quem estava no dia que fizemos a reunião com o nosso café, eu disse que depois eu poderia continuar falando e quero concluir para alguns, para aqueles que não estiveram. Jesus, ele estava falando com os seus discípulos acerca de uma árvore. Quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todos sabem que toda terra, para ser plantada, precisa ser lavrada. Deus era o lavrador que plantou a videira verdadeira, que é Cristo. E todo lavrador ou agricultor, ele faz vistoria à sua vinha ou à sua lavoura. Ele olha como está o progresso, o crescimento, se ela precisa ser tratada, se ela precisa ser aguada. Ele acompanha todo o processo, desde a preparação até o momento da produção e da colheita. Jesus está olhando para os seus discípulos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, a corta. E ele continua, ele diz que limpa, e aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus, ele estava falando com os seus discípulos. A lição de Jesus é acerca da oportunidade que cada um de nós temos. Aqueles que está dando fruto, o Senhor limpa os excessos, Ele tira os excessos para que continue dando mais fruto. Aqueles, porém, aqueles que não estão dando fruto, serão cortados, arrancados, porque o texto é enfático. Jesus diz que aquele que dá fruto, para que dê mais. É enfático a lição que Jesus está apresentando aos seus discípulos, e mostra para nós que aqueles que não dão frutos serão cortados. Por isso que nós, como igreja, como servos, como os discípulos, devemos perguntar a nós mesmos: glória a Deus, onde estão os meus frutos? Ou onde está os nossos frutos? Porque se somos o ramo que está na videira, esse ramo precisa dar fruto. Ele disse que toda vara que em mim não dá, a limpa. E aquela que dá, para que ela dê mais, ele limpa ela, para ela continuar dando. E observa que aquela que não dá fruto, ele não vai limpar apenas, ele vai arrancá-la, porque está no texto. E a pergunta que surge para nós, como homens, mulheres, servos e servos de Deus, como igrejas do Senhor Jesus, nós precisamos perguntar para nós: onde estão os nossos frutos? Nós não fomos chamados para servir a Deus apenas em vir na igreja o dia que bem quisermos. Nós fomos chamados para dar frutos. E a pergunta é:
Daqui a pouco talvez estreita mais para todos nós, e ninguém vai escapar, que do maior até o menor foi chamado para dar frutos. E a pergunta é, para você mesmo, para mim mesmo, aonde estão os nossos frutos? Porque daqui a pouco eu chego mais de antemão, perguntando a vocês, se Jesus aparecer agora e pedir conta dos frutos, cadê os frutos que vocês irão apresentar, ou que nós iremos apresentá-lo? Não adianta dizermos, Senhor, eu cantei na igreja. Cantar não é fruto, é o seu dever cantar. Ele vai requerer os talentos que lhe foram entregue. Os talentos, não importa se foi 2 ou 3, se foi 4 ou 5, se foi 1. Ele vai requerer os talentos que ele te entregou e aquilo que você granjeou com aquele talento. É o nosso dever, não vou dizer uma obrigação servi-lo, porque servir a Deus não é uma obrigação, é o dever de cada pessoa que professa o seu nome, dar frutos ao nome que nós professamos. Jesus está ensinando, e aqueles, porém, que não dão frutos serão cortados. Olha para quem está perto, ajuda eu a pregar, por favor. Pergunta para ele, aonde estão os teus frutos? Ele não disse. Pergunta de novo, aonde estão os teus frutos? Não responde para a pessoa, só pergunta, ela deve saber cadê os seus frutos. Foi o próprio Jesus quem disse que pelos frutos nós conheceremos a árvore, ou a árvore nós conhecemos qual é o seu fruto. Você conhece um pé de laranja, você conhece um pé de mamão, você conhece um pé de maçã, você conhece um pé de abacate. Jesus está dizendo que pelos frutos a gente conhece qual árvore que nós somos. E a árvore define qual é o fruto. O pé de abacate não dá maçã, o pé de maçã não vai dar abacate, vice-versa. A pergunta que lateja na minha alma é: aonde estão os nossos frutos? E se não estamos dando fruto, seremos limpos. Se nós formos limpados e não continuar dando fruto, nós seremos cortados, arrancados. Mas Deus está nos dando a oportunidade de dar frutos. Ele te limpa para dar frutos. Ele diz: vós já está limpo pela palavra que tenho falado. E se nós estamos limpos, é para dar fruto, é para frutificar. Tem muita gente que não está frutificando, e você tem a oportunidade de começar a frutificar a partir de hoje. A pregação de hoje é chocante. Eu estou chocado, porque era quase 1 da manhã, eu estava deitado, minha esposa na madorma. Eu disse: eu tenho que levantar, porque Deus está me dando uma mensagem. Que Deus continua abrindo o celeiro da mensagem assim. E passei a tarde, hoje concluindo. Onde estão os nossos frutos? Olha para a pessoa que está do seu lado de novo. Talvez ela vai ficar irritada, mas não tem problema. Pergunta: aonde estão os teus frutos? Querido, diante dos problemas, diante das dificuldades que nós passamos, será que eu estou sendo cortado
ou estou sendo podado por Deus? Deus quer que você aprenda uma lição desta palavra de João 15. Deus permitiu tragédias na sua vida, Deus está te cortando ou Deus está te podando? Diante de algumas situações que você tenta e não dá certo, Deus olhando e está dizendo: você não está dando fruto para o meu reino. A minha pergunta é: o fruto que você está produzindo é para o reino ou é para o seu benefício? Porque nenhuma árvore dá fruto para si mesmo. Tem muitos crentes que estão dando fruto para o seu próprio ego, e Deus está dizendo: esse fruto não é fruto para o reino, tem que cortar. E a minha pergunta é: segura, não fica bravo comigo não. Essa porta que você tanto deseja é para o reino ou para você encher o bolso? Hein? Esta faculdade que tu está fazendo é para o reino ou para o seu próprio bem? Os diplomas que temos nas nossas paredes é para o nosso bem ou para o reino? As riquezas que estamos adquirindo aqui na terra é para nós ou é para o reino de Deus? Pergunta para você mesmo: estou sendo cortado ou estou sendo podado por Deus? Meus irmãos, está na hora em que o lavrador vai passar para fiscalizar a sua vinha. E eu vou repetir isso aqui. Está na hora, meus irmãos, de o lavrador dar uma passada na sua vinha. Alai shei akandaraia. O lavrador chamado Deus, ele vai dar uma fiscalizada na sua vinha. Nós somos a vinha do Senhor, e Deus vai passar para procurar frutos nesta vinha. Qual é o fruto que nós estamos produzindo para Deus? Qual é o fruto que temos quando o lavrador chegar e olhar na vinha? Cadê o seu fruto? Onde está o seu? Senhor, eu regia os jovens. Senhor, eu regia o círculo de oração. Cadê seu fruto? Cadê seus frutos? Senhor, eu fui pregador da palavra. Cadê seu fruto? Pregar a palavra é o seu dever, não é fruto. Toda vara que em mim não dá fruto, a limpa. Os irmãos da lavoura vão entender isso aqui. Você já viu a desbrota do café? A desbrota serve para quê? Para tirar o quê? O excesso. É ou não? É assim que funciona? É ou não? Deixa de 2 a 3 brotos. Tem uma que vai, deixa 3, a outra deixa 2. Uma deixa 3, a outra deixa 2. É assim mesmo, não é? Tem lugar que é assim. Esse dia eu conversei com alguém, falei: não, é que eu estou saltando uma, deixo 3. Salto outra, deixo 2. Salto outra, deixo 3. Eu falei: ó, que legal. E Deus está fiscalizando a sua vinha. Ele está tirando os excessos da vinha. O excesso de mentira. Ele tira o excesso da vaidade, porque não pode ter.
Ele é o fiscalizador da sua vinha. Quando ele chegar para fiscalizar a sua vinha, a opção, meu querido, é dar fruto ou nós seremos cortados para sempre. Deus está nos fiscalizando. Deus está fiscalizando a sua vinha, porque Ele é o fiscal por excelência. E quando Ele fiscaliza o que está ao contrário à sua vontade, Ele tira, Ele poda, Ele arranca. Quando Ele fiscalizar a igreja, os altares, Ele vai tirar os adúlteros, Ele vai tirar os profanos, Ele vai tirar os mentirosos, Ele vai arrancar toda a podridão do meio da sua vinha, os frutos estragados, Ele vai tirar da sua vinha, porque Ele é o lavrador. Deus, por várias vezes, Ele fiscalizou o seu povo, como foi no dias de Noé. Deus podou Noé com a sua família, levando-os a construir a arca. Deus visita o povo daquele tempo de Noé, porque eles não davam frutos de arrependimento. Deus os arrancou, Deus os cortou, Deus os destruiu. Deus sempre dá a oportunidade, assim como foi, aleluia, em Gênesis 11, na Torre de Babel. Deus destruiu, Deus confundiu todas as línguas. Por quê? Porque o projeto não era para dar fruto. Deus espalha o povo, eles começam a frutificar. Deus sempre tem fiscalizado o seu povo. Deus confundiu as línguas, dando a oportunidade de arrependimento. Deus tem dado a oportunidade, muita gente para se arrepender, mas eles não produzem fruto de arrependimento. É tempo de arrependimento, é hora de arrependimento, é hora de se arrepender. Deus está te dando tempo. Você precisa entender que Deus está te podando. Se Ele te poda, tu não dá fruto, Ele te corta, Ele te arranca pela raiz. Como João Batista em Mateus 3, ele diz: o machado está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. A verdade, ou você dá fruto agora, ou você vai queimar para sempre. Eu sei que isso aqui não vai tirar a glória a Deus, mas vamos lá. É melhor dar fruto do que queimar para sempre, do que ser cortado para sempre. Eu sempre carrego uma frase: que Deus te fere, mas Deus não te perde. Deus prefere você com a porta fechada, adorando Ele, do que abrir a porta e você está longe dEle. E segura que vai doer. Tem muita gente desviado dentro da igreja. Segura, vai doer mesmo. Não assusta não. Eu vou repetir, no alto e bom som, para quem precisa ouvir. Tem muito crente desviado dentro da igreja. O diabo não está preocupado em tirar o povo da igreja. O diabo só está mantendo o povo desviado dentro da igreja. Eu canto desviado, não preciso sair mais da igreja. Antigamente o diabo tinha que tirar um crente da igreja, mas quando tirava da igreja, o ciclo de oração juntava e ia buscava. Aí o diabo dizia: não tem jeito não. Aí caía no pecado, os crentes iam lá, abraçava, não falava mal, não saía na internet. Aí o diabo disse: não, estou denegrindo, não dá, o povo ainda está continuando. Então vou fazer o seguinte: eu vou desviar ele dentro da igreja. Ele vai pregar desviado, vai cantar desviado, vai abrir culto desviado, vai levantar a mão desviado. Tem aparência que é crente, mas desviado. Só que você não pode esquecer de uma coisa: o dono da vinha está passando por ela.
O dono da vinha sempre dá uma voltinha em cada árvore para ver o estado que esta árvore está. Enquanto eu estou pregando, Deus está examinando o seu coração. Enquanto eu estou pregando, Deus está examinando a sua vida. E não é o pastor Ezequias que examina a vida de ninguém, porque mal eu cuido da minha e da minha casa. Mas cabe cada um de nós saber que estamos dando fruto, e sabemos que teremos que dar conta diante de Deus. Deus chamou Abrão para dar frutos. Abrão sai do meio dos deuses de seu pai. Ele passou por muitas situações, mas Deus estava podando Abraão, para Abraão no futuro dar muitos frutos. Tirou ele do meio da parentela, da casa de seu pai, e Abraão começou a dar frutos. De Abraão veio Isaque e Ismael. Deus pede a Abraão, Isaque como sacrifício. Era Deus podando Abraão, porque Abraão em algum momento, Abraão se desviou na presença, continuou na presença, mas desviado. Deus disse: me dá o teu filho como sacrifício, eu quero limpar, eu quero te trazer de volta, para dar muitos frutos para mim. Quando Deus percebe que Abraão está de volta no altar, Deus olha para ele e diz: não faça mal ao menino, porque agora eu sei que tu és fiel a mim. Será necessário Deus tocar em nós para dar fruto? Será necessário Deus tirar a nossa saúde para nós voltarmos para Ele? Eu disse que a mensagem é chocante. Será necessário Deus tocar em nós, doer em nós, para voltar para Ele? Nós gostamos do texto de Paulo, pastor Carlos, daquele texto que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu viro o texto: se Deus é contra nós, quem será por nós? Aí a pergunta que me vem agora é: Deus é por você ou Deus é contra você? Pergunta. Deus é ou não é? Deus é contra ou Deus é ao seu favor? Porque se não dá fruto, Deus não é a favor. Deus só é a favor da árvore que dá o quê? Muitos. E a pergunta: você está dando muito fruto? Não vou na igreja, isso aí é o seu dever, meu filho. Mas agora, tem fruto? De Abraão veio Isaque. Deus pede Isaque como sacrifício. Tocou na alma de Abraão: eu quero aquilo que você mais ama. De Isaque veio Jacó e Esaú. Esaú andou por outros caminhos, casando com mulheres estranhas, daquelas a qual Deus havia dito que não era para se casar. Jacó, ele usurpou a bênção do seu irmão, a bênção de primogenitura de seu irmão. Ele foi ameaçado por Esaú, ele foi fugitivo da casa de seu pai, caminho ao deserto.
No deserto, cansado, ele pega uma pedra, coloca como travesseiro e deita. Ele tem um encontro com Deus. Quando ele vê o céu aberto, uma escada que toca do céu à terra, ou da terra ao céu. Ali ele levanta um altar. E dali ele segue para a casa de Labão. Passa anos na casa de 21 anos na casa de Labão, sendo o quê? Podado por Deus. E quanto mais Deus podava, mais ele crescia. Ele viu Raquel, queria casar. Labão falou assim: aqui em casa, quem casa primeiro é a mais velha. Trabalhou 7 anos por Lia, por Raquel, e ganhou Lia. Aí Deus está olhando assim: estou te podando, trabalha mais 7. Trabalhou mais 7, ganhou a Raquelzinha. Só que aí o salário dele foi mudado 10 vezes. Era Deus dizendo: eu estou te podando, porque lá na frente eu sei que vai ter muito fruto daí. Deus nos poda, chamando a nossa atenção. Hoje possamos não entender o que eu estou pregando aqui para vocês, mas lá na frente vocês vão olhar e dizer: a Deus me podando naquela situação, para mim dar frutos. Você precisa dar frutos. Deus está podando no seu casamento. Deus está tocando na tua vida, para você dar frutos. Acorda para a realidade. Acorda. Jacó tem a visão que o céu se abre, a escada que toca até o céu. Ele prossegue o caminho. Ele foi podado durante 21 anos, sendo podado por Deus. De repente Deus disse: levanta e volta para a terra de seus pais. Chega no Val de Jaboque. Lá está Deus esperando Jacó para o acerto de conta. Agora eu vou tirar aquilo que ainda não tirei enquanto você foi podado. Jacó luta com Deus. Jacó está segurando. De repente Deus toca na juntura da coxa de Jacó e o fere. E Jacó vai andar para sempre mancando, mas vai andar na presença de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, agora é o Deus de Jacó. Jacó não chama mais Jacó depois do encontro com Deus no Val de Jaboque. Sabe por quê? Porque Deus mudou o seu nome. Deus quer que você dê frutos. Oh, glória a Deus. Eu vou dizer de novo: Deus quer que você dê frutos. Por isso ele te fere, mas ele não te perde. Passa céu e passa terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Deus vai te ferir, mas ele não vai te perder. Deus quer que você dê frutos. Frutos. Deus quer que você dê frutos. De Jacó veio as 12 tribos, incluso José. José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. Foi podado durante 13 anos. Acusado, foi para a cadeia. Mas depois dos 13, Jeová se levantou e disse: vai ser governador. Lá no Egito, depois que Israel desceu com 70 pessoas, 70 almas que diz o texto. Lá está José, recebe o seu pai, os seus irmãos. O povo cresce no Egito. Deus levanta Moisés, ou Moisés nasce. Moisés cresce. Moisés agora está no palácio, sendo ensinado. Durante 40 anos, ele viveu no Egito, aprendendo a ciência do Egito. Depois dos 40, Moisés, Deus coloca um desejo no coração de Moisés, de visitar os seus irmãos. Moisés vê os seus irmãos brigando. Moisés vai defender. Moisés mata um deles. Ele enterra na areia. Ele sai. No outro dia Moisés volta. Lá está 2 brigando. Moisés vai separar. Aí eles dizem: ei, quem é que te colocou como juiz entre nós? Vai matar nós também? Moisés sai fugitivo. 40 anos se passaram. Moisés está lá no deserto, cuidando da ovelha de Jetrô. Casou com Zípora. Tem 2 filhos. E lá está Moisés. De repente Deus aparece para Moisés e disse: Moisés,
a sarça queimava e não se consumia. Deus começa a tratar com Moisés. Deus tem um encontro verdadeiro com Moisés. 40 anos, Moisés foi podado por Deus no deserto de Arã. Para quê? Para depois mais 40 anos, Moisés guiar o povo no deserto. 40 anos sendo podado, 40 anos dando os frutos. Até o momento que Deus fala, você vai ver a terra e não vai entrar nela, vem para cá logo. Moisés foi sempre fiel, dando frutos para Deus. Seja fiel, dando fruto naquilo que Deus te confiou. Dê frutos naquilo que Deus te entregou. Deus te entregou o ciclo de oração, faça que ele cresça, dai fruto. Deus te entregou a mocidade, lute para o crescimento. Deus te entregou esta oportunidade, faça para que cresça, faça com excelência, dá fruto naquilo que Deus te deu. Deus te deu um escritório de advocacia, faça para o crescimento e para a glória de Deus. Deus te deu uma igreja para governar, para guiar, faça com excelência. Deus te chamou para pregar, prega com excelência, dá fruto naquilo que Deus te confiou. Pastor, Deus me entregou a minha família, dá fruto na sua família. Porque nem todo mundo foi chamado para pregar, para cantar, mas tem gente que foi chamado para cuidar da casa, cuida com excelência. Dá frutos. Aonde Deus te colocou, irmão. Vou repetir, dá frutos aonde Deus te colocou. Deus sempre fiscalizou o seu povo e a gente encerra. Deus sempre podou o seu povo, para que o seu povo dê frutos. Exemplo, Israel foi cortado por causa da murmuração, porque aqueles que saíram do Egito não entraram em Canaã, porque murmuraram. E deixa eu dizer uma coisa, murmurador não vai longe não, tá? Vou repetir que você não entendeu. Murmurador não vai longe. Só critica do que está sendo feito. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. A irmã fez isso, o irmão fez. Murmurador não vai longe não. Os dias do murmurador é contado, gente. Essa geração não entrará na terra que eu prometi. E não entraram. Só entrou Caleb e Josué, 2 velhinhos que entrou, porque não murmuraram, foram fiel a Deus. Os filhos do sacerdote Arão, em Levítico capítulo 10, o texto diz que Nadab e Abiú foram mortos, porque brincaram com aquilo que era sagrado. Deus os arrancou. Se não dá fruto, eu te arranco. Deus olha para Arão, irmão de Moisés, e diz, não chora. Porque se não produz fruto, o único objetivo é ser arrancado. E deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente que será arrancado. Eu vou repetir. Tem muita gente que Deus vai arrancar. Eu sei que ninguém dá glória, mas vou repetir de novo. Tem muita gente que Deus vai arrancar de cima do altar. Oh glória. Tem muita gente que Deus vai arrancar do cargo que ele está. Ai, xandai, acandalai. Porque se Deus coloca e não dá frutos, Deus arranca. Cuidado para Deus não te arrancar, meu filho. Toma cuidado para não ser arrancado desta posição que Deus te colocou. Cuidado para não ser arrancado desse lugar que Deus te plantou. Nadab e Abiú morrem no altar.
só restou cinzas, porque eles brincaram com o altar, e altar não é lugar de brincadeira. Coré, Datã, Abirão foram arrancados, cortados. Por quê? Porque se rebelaram contra a sua liderança. E cuidado quando se rebela, quando levanta o calcanhar contra um líder, independente qual seja ele, seja bom ou seja mau, Deus arranca. Coré, Datã e Abirão se levantou contra Moisés e Arão, Deus os arrancou. Acã foi arrancado, foi destruído, porque não obedeceu a ordem de Deus, pegou a capa babilônica e trouxe para o arraial. Deus disse: tem pecado no arraial. Tem muita gente contaminando o arraial, porque está em pecado, e quando tem pecado tem que confessar pecado. Ah, Espírito Santo, tem muita gente contaminando o altar, porque está vivendo em pecado, e pecado é abominação. Deus repudia o pecado. Josué perdeu a batalha de Ai com 3.000 homens, por causa de alguém que estava em pecado no meio do arraial. Josué questionou a Deus: por que o Senhor nos derrotou, nos permitiu cair, ser derrotado? Deus disse: tem pecado no meio do arraial. Deus ainda revela pecado. E tem muita gente desmascarado, dizendo que Deus não envergonha. Por que você tem vergonha de Deus? Ah, pastor, é que Deus não envergonha ninguém. Mas tu tem vergonha de falar de Deus? Tu tem vergonha de confessar o pecado? Toma vergonha nessa cara. Confessa logo o pecado, que foi você que pecou, meu filho, e tudo fica certo no meio do arraial. Deus volta a operar no arraial. Deus volta a dar livramento no arraial. Deus volta a avivar no arraial. Amã foi arrancado, foi enforcado. Sabe por quê? Porque perseguiu o povo de Deus, que estavam dando fruto. Mardoqueu e o povo orava, buscava, e Amã levantou o calcanhar, e Deus matou ele. E cuidado, tá? Não mexe com o povo de Deus. Tem muita gente na internet mexendo, e eu não sou profeta do caos, mas segura que lá vai. Tem muita gente na internet denegrindo a imagem do povo de Deus. Deus vai matar esses caboclos. Deus vai matar quem gosta de compartilhar essas desgraças. Deus vai matar quem compartilha essas merda contra os nossos irmãos. Os nossos irmãos que lutam para ser fiel. Os nossos irmãos que não é perfeito, cai, mas levanta. E eles querem sepultá-los. Pastor xingou, palavrão, está na Bíblia. Tu és um desgraçado. E eu estou falando porque está na Bíblia. Tem gente que olhou para mim com o zoião desse tamanho. Não estou desviado não. É Jesus que xingou a igreja de Laodiceia de desgraçada. Porque a maioria das pessoas só sabe compartilhar essas misérias dos nossos irmãos. Hoje com a internet só aparece desgraça dos nossos irmãos. Fulano pecou, fulano falou isso, fulano errou. Meu filho, ou seu carregador de defunto maldito. Todo carregador de defunto, quando Jesus chega, ele passa vergonha, porque ele vai sair fedendo
sujo. E vai ter que divulgar a notícia que Jesus chegou. E quando o vinhateiro ou quando o lavrador chegar e ele dá uma fiscalizada, cuidado. Porque o que não presta vai sair. Ele vai dar uma balangada na figueira. Ele vai dar uma balançada na videira. O que não presta vai ter que sair do nosso meio. Ele vai purificar os altares, porque está chegando a hora da limpeza, porque o arrebatamento está às portas, e tudo aquilo que não presta, que atrapalha, terá que sair. Sansão foi podado, foi cortado, perdeu os seus olhos. Sabe por quê? Porque brincou com o pecado. Foi podado, arrancou os olhos dele. Na última hora, está zombando da cara de Sansão. Cadê o forte? Cadê o Deus dele? Só que de repente Sansão orou pela última. Só 2 vezes que o caba orou. Tem crente que nunca orou. Pastor Zé Roberto, Sansão só orou 2 vezes na Bíblia. Um dia depois de uma batalha, ele estava desfalecendo com sede. Ele orou dizendo: eu vou morrer de sede? Você não vai me dar água? Deus fez brotar uma fonte e ele bebeu. Sansão só orou pela 2ª vez no capítulo 16, quando ele está lá amarrado lá no moinho, moendo barro, e o povo zombando da cara, os filisteus bebendo, zombando, dizendo: cadê o fortão? Derruba agora, quero ver agora. Sansão foi levado para o pátio. Quando Sansão está lá no 3º andar, todo mundo cultuando, e veio zombar. Trouxeram Sansão para zombar de Sansão, colocaram ele na pilastra. Sansão começa a orar e o cabelinho dele começou a crescer. Aí olha para cá. Sansão, a oração dele agora, sabe qual é a oração dele? Senhor, morra eu com os filisteus. O cara orou para morrer. Deus falou: você quer morrer? Então morre. Já que não está dando fruto mesmo, morre logo. Você quer morrer mesmo? Então morre. Levaram ele na coluna, de um lado e do outro, ele abraçou e balangou de lá para cá. A Bíblia diz que Sansão matou mais filisteu no dia da sua morte do que em vida. A família de Eli foi cortada, foi arrancada, não foi podada não, foi cortada, foi arrancada, foi destruída. Sabe por quê? Brincou com o sagrado. Não brinca. Isso aqui para a gente é apenas um microfone, mas isso aqui é sagrado. Isso aqui para alguns que não tem caráter é apenas um púlpito, mas isso aqui é sagrado. Vou mais longe. Esse lugar que tu está sentado, para você é qualquer lugar para cultuar, mas não, é sagrado. Oh glória, oh glória. Não brinque com o sagrado. Não brinque, ou você não pregue sem orar. Não lê, oh Jesus. Não pega a oportunidade sem consagrar. Não sobe no altar sem estar com a vida no altar. Porque Belzazar brincou com o sagrado, pegou a taça que era consagrada a Deus, foi beber vinho, morreu. Os filisteus, depois de Eli e sua família morrer, pegaram a arca, levaram para sua casa, colocaram no templo de Dagon, para Gaza, colocaram no templo de Dagon, está lá bebendo vinho, dizendo: o meu Deus, Dagon venceu o Deus de Israel. Só que o Deus de Israel diz assim: vocês acham que me venceram? Quando chegaram lá embaixo, Dagon estava de cara no chão, diante da arca de Deus.
Os filisteus foram feridos com hemorroidas, com caroços, porque brincou com a arca. Meu irmão, não brinque com o sagrado, não brinque com a presença de Deus. Queridos, para a gente encerrar e orar, ministrar a ceia e ir embora para casa, eu concluo. E aqui é de chocar de verdade. Muitos estão sendo cortados pelo Senhor. E às vezes a gente que é pastor fica preocupado com todo mundo, e a gente quer ajudar todo mundo. E depois que Deus me deu isso aqui, eu falei, eu vou parar. Porque a gente não deve ajudar quem Deus está cortando. Para com essa besteira de ficar querendo ajudar todo mundo, se todo mundo não se ajuda. Você ficar perdendo noite de sono com quem não quer, parei com essa besteira. Tem muita gente sendo cortada pelo Senhor. A gente às vezes estende a mão para uma pessoa que não quer que a gente estenda a mão para ela. E às vezes é Deus dizendo, se não quer, deixa lá, é eu que estou tirando mesmo. É que fulano está precisando da minha ajuda. Às vezes é Deus podando o sujeito, querendo que o sujeito toma jeito na vida, e o sujeito não toma jeito, e aí vai o abestalhado do crente estender a mão, e tu entra na prova também, meu filho. Não estou dizendo que a gente não tem que socorrer, não tem que ajudar, temos que ajudar, mas às vezes a gente está pegando um problema que não é da gente, uma coisa que é Deus tratando de uma vida, e a gente quer intrometer, quer dar uma mãozinha a Deus, e Deus não precisa de mãozinha. Tem muita gente sendo cortada pelo Senhor, sabe por quê? Porque não estão dando frutos. Se não dá fruto, meu filho, é cortado mesmo. É cortado em uma. Não é cortado em cima não, é embaixo mesmo. E quando Deus corta, não tem volta. Não adianta pedir misericórdia. Deus cortou, acabou, irmão. Vai doer. Existem obreiros sendo cortados. E não é o pastor que está cortando a oportunidade, é Deus. Porque o camarada não valoriza a separação que Deus o deu. No dia, Deus separou para ser obreiro, o caba não dá fruto. Deus disse, corta logo. Tem ciclo de oração sendo cortado, arrancado. Não é o pastor, é Deus que está dizendo, se não dão fruto, vão cortar logo. Tem mocidade sendo cortada, e não é o pastor, é Deus que está dizendo, se não dão frutos, vamos cortar logo. Vai além, tem diáconos sendo cortados, não é o pastor, é Deus que está dizendo, se não dão frutos, corta logo. Tem membros sendo cortados, não é o pastor, é Deus que está dizendo, se não dá fruto, só dá problema na igreja, só vê problema na igreja, corta logo. Porque vê o problema e não tem um caráter de levantar e resolver o problema. Só vê problema em todo mundo tem problema, só ele que não tem. Só ele que consegue ver todo o problema e não dá a solução do problema. Deus diz, então corta logo. Tem gente sendo cortado, saindo da igreja, não é por causa da liderança que talvez dizem ser ruim, porque não ajuda ninguém, porque não faz para ninguém. Não. É Deus que está dizendo, se não dão fruto, o que é que está fazendo lá dentro da minha vinha? Está ocupando espaço? Está ocupando espaço de alguém que poderia sentar, alguém que poderia fazer, se não dá, e eu arranco. Aí entra um pastor diferente, aí vem
bonitinho, engomadinho, dizendo: pastor, estou aqui para ajudar. De repente, o pastor não presta, sai de novo. Aí vem outro pastor, o pastor não presta. E assim nunca que fica é Deus dizendo: sai logo, meu filho, não atrapalha não. Vou longe? Tem presbíteros sendo arrancados. Vou longe? Tem pastores que Deus está arrancando, porque só querem o dinheiro do povo, só querem tirar do povo, não tem compromisso de pregar a palavra para o povo, não alimenta o povo, só querem revelações, 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 e nada de revelação da palavra. Não sou contra a revelação, porque eu também oro, mas não foco nisso. Deus arranca, irmão. Cuidado para você não ser arrancado, meu irmão. Essa capa que Deus te deu é para trabalhar e dar fruto. Esse paletó que tu está vestido é para dar fruto. Você aceitou a Jesus, foi para dar fruto. Você desceu as águas, foi para dar fruto. Você é membro de ceia para dar frutos. E vou longe, no céu não entra ninguém que não tenha fruto. Porque antes de chegar lá, ele já arranca logo. Só temos duas opções: ou dar fruto, ou nós seremos cortados. Você escolhe. Deus não vai escolher para você, minha irmã. Deus não vai escolher para você, minha irmã. Obreiros, pastores do altar, Deus não vai escolher para nós. É nós que temos que escolher: ou dar fruto, ou nós seremos cortados, ou nós seremos arrancados. Você que decide se você vai dar fruto ou se você será arrancado pela raiz. João disse, eu me encerro com essa palavra. João disse que o machado está na onde? Vamos lá, gente. João disse: o machado está na onde? De quê? De qualquer árvore? Não. O machado só está na onde? Na que não dá? E aí? Está dando ou não? Não é o pastor que vai saber o seu fruto. É você que tem que saber se o machado está ou não está. Arrumar desculpa não adianta, tá, filhão? Depois dessa noite aqui não adianta arrumar desculpa, falar que não vai vir na igreja mais. Porque depois, se não vir, eu já sei, é Deus que te arrancou. Desculpinha. Agora não adianta. O ano está terminando, e se Deus aparecer agora e dizer: Ezequias, cadê seu fruto? Irmã Maria, cadê seu fruto? Flaviana, cadê seu fruto? Celcinho, cadê seu fruto? Pastor Carlos, cadê seu fruto? Pastor Zé Roberto. Nós teremos que dar conta. Teremos que dar conta, independente da idade que temos, do tempo de igreja que temos que dar fruto. Independente do tempo de crente que você tem, aceitei Jesus ontem, começa a dar fruto logo, meu filho. Tem gente que tem 30, 40 anos na igreja e só tem fruto de problema dentro da igreja. Só que João resolve o problema. O machado está posto na raiz, e toda árvore que não dá fruto, corta. E uma não só corta, lança fora. Deus corta e tira para fora. Jesus, quando vai na figueira procurar, olha aqui, Jesus, quando vai na figueira procurar fruto, quando ele está indo para Jerusalém para ser entregue, ele procura na figueira, ele procura e não tem o quê? Fruto. Aí ele olha para a figueira que não tem fruto, e nós somos uma representação daquela figueira. Se não darmos fruto, ele olha e diz: nunca mais ninguém come fruto de ti. Porque se você não alimentou o Filho de Deus com o seu fruto, você não presta para alimentar ninguém. Fica de pé.
Deixa eu dizer uma coisa. As pessoas podem usufruir do seu fruto? Ou tu é aquela figueira que só tem folha, só tem camuflagem, bonitinha por fora, mas suja, não tem nada, não alimenta ninguém. Jesus pronuncia a palavra para a figueira e ela o quê? Secou imediatamente. Os discípulos ficaram estarrecidos, assim como muitos estão aqui com essa palavra de hoje que é estreita. Irmão, o ano está acabando. O ano está acabando. Está na hora de prestarmos conta do que fizemos de janeiro até o dia 31. Apresentar a Deus tudo aquilo que fazemos, aquilo que fizemos, as orações que oramos, as consagrações que fizemos, os cultos que damos a Deus, as ceias que participamos. É hora de prestação de conta. Se Deus aparecer hoje, em qualquer momento, antes desse culto acabar, ou depois que estivermos com a cabeça no travesseiro, e olhar para você e dizer: hoje chegou o dia de acerto de conta. O que você tem para apresentar para Ele? A pergunta é: estou sendo cortado ou estou sendo podado por Deus? Vai para casa com essa palavra. Se não entendeu, depois você volta e assiste a live lá. Eu vou mandar lá no grupo da igreja para você assistir de novo. Fecha seus olhos, por favor. Fecha seus olhos. Deus, eu fui fiel à sua palavra. Tu sabe que eu ministrei com temor e tremor do meu coração. Eu não guardei esta palavra para mim, mas esta palavra é do Senhor. Meu Pai, assim como muitas pessoas foram arrancadas, podadas, cortadas, assim, meu Pai, poderia dizer tantas pessoas que foram podadas para dar muitos frutos, como José, Davi, Daniel, Jeremias e Ezequiel e tantos outros. Meu Pai, nos ajuda, nos limpa para que possamos dar mais frutos para Ti. Que essa igreja venha ser visitada pela Tua graça para frutificar. Senhor, em nome de Jesus, que no ano que vem possamos dar mais fruto do que damos esse ano. Nos limpa nesta noite, como a Tua palavra diz que nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem nos falado. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado pela Sua palavra, em nome de Jesus. Todos dizem? Quem recebe a palavra de Deus? Então eu quero que você, se recebeu de verdade, vamos lá, 30 segundos. Eu não pedi vocês para dar glória, não pedi vocês para bater palma, não pedi para você fazer nada. Agora, se você recebe a palavra, abre a boca, dá um glória e bate palma para Jesus. Vamos lá? Isso. Palmas e glória. Palmas e glória, palmas e glória, palmas. Tem gente que não está fazendo. Palmas e glória, palmas e glória, palmas e glória. Exalta, glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica a Deus e a sua palavra. Glorifica, glorifica. Seja renovado, seja restaurado, seja limpo por ela. Recebe o poder de Deus pela palavra. Recebe a unção de Deus pela palavra. Seja restaurado pela palavra. Recebe o poder de Deus na palavra. Recebe a graça de Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Meus irmãos,
olha para mim. Tem alguém nessa noite que você queira hoje